Capítulo número 25 do livro do profeta Isaías. Leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Então, ouça o capítulo 25. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas. Os teus conselhos antigos são verdade e firmeza, porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do paço dos estranhos, que não seja mais cidade, e jamais se torne a edificar. Pelo que te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá, porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Como o calor em lugar seco, tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o cântico dos tiranos será humilhado. E o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos e com vinhos puros, bem purificados. E destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos, porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado debaixo dele, como se trilha a palha no monturo. E Moabe estenderá as mãos por entre eles, como as estende o nadador para nadar, mas o Senhor abaterá a sua altivez, apesar da perícia das suas mãos, e abaixará as altas fortalezas dos teus muros, e abatê-las-á e derribá-las-á por terra até ao pó. Capítulo 26. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Abre as portas para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, porque ele abate os que habitam em lugares sublimes, e a cidade exaltada humilhará até ao chão, e a derribará até ao pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. O caminho do justo é todo plano, tu retamente pesas o andar do justo, até no caminho dos teus juízos. Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma.
Com minha alma te desejei de noite, e, com o meu espírito, que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão, ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso a veem. Vê-la-ão, porém confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo. E o fogo consumirá os teus adversários. Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Ó Senhor, Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós. Ó Senhor, Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas por ti só nos lembramos do teu nome. Morrendo eles, não tornarão a viver. Falecendo, não ressuscitarão. Por isso os visitaste e destruíste, e apagaste toda a sua memória. Tu, Senhor, aumentaste esta gente. Tu aumentaste esta gente. Fizeste-te glorioso, mas longe os lançaste para todos os confins da terra. Senhor, no aperto te visitaram. Vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração secreta. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós por causa da tua face, ó Senhor. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Capítulo 27 do livro do profeta Isaías. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. Cantai-lhe. Eu, o Senhor, aguardo, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia aguardarei. Não há indignação em mim. Quem me poria sarças e espinheiros diante de mim na guerra? Eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo.
Porventura, feriu-o ele, como feriu aos que o feriram? Porventura, feriu-o ele, como feriu aos que o feriram? Ou matou-o ele, assim como matou aos que por ele foram mortos? Com medida contendeste com ela quando a rejeitaste. Ele atirou com seu vento forte no tempo do vento leste. Por isso se expiará a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto de se haver tirado seu pecado, quando ele fizer a todas as pedras do altar como pedras de cal, feitas em pedaços. Os bosques e as imagens do sol não poderão ficar em pé, porque a cidade forte está solitária, uma habitação rejeitada e abandonada como um deserto. Ali pastarão os bezerros e ali se deitarão e devorarão os seus ramos. Quando os seus ramos se secarem, serão quebrados. Vindo as mulheres, os acenderão, porque este povo não é povo de entendimento. Por isso, aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe mostrará nenhum favor. E será naquele dia que o Senhor padejará o seu fruto, desde as correntes do rio até o rio do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Capítulo 28 do livro do profeta Isaías. O anúncio do castigo de Efraim e de Judá por causa da sua impenitência. Ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor mandará um homem valente e poderoso, como uma queda de Saraiva, uma tormenta de destruição e como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam, violentamente a derribará por terra. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés, e a flor caída do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale, será como o figo antes do verão, que vendo-o alguém e tendo-o ainda na mão, o engole. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para os restantes de seu povo. E será espírito de juízo para o que se assenta a julgar e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Mas também estes erram por causa do vinho e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos do vinho. Desencaminham-se por causa da bebida forte. Andam errados na visão e tropeçam no juízo. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundícia. Não há nenhum lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento,
regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que, por lábios estranhos e por outra língua, falará a este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis: fizemos concerto com a morte, e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. E regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. E o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por ele. Desde que comece a passar, vos arrebatará, porque todas as manhãs passará, e todos os dias e todas as noites. E será que somente o ouvir tal notícia causará grande turbação? Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte de Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Agora, pois, não mais escarneçais, para que vossas ligaduras se não façam mais fortes, porque já ouvi o Senhor Jeová dos Exércitos falar de uma destruição, e esta já está determinada sobre toda a terra. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear? Ou abre e esterroa todo dia sua terra? Não, é antes assim. Quando já tem gradado a sua superfície, então espalha nela ervilhaca e semeia cominhos, ou lança nela do melhor trigo ou cevada escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar? O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Porque a ervilhaca não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre os cominhos passa roda de carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaca e os cominhos com um pedaço de pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com os seus cavalos. Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Capítulo 29.
capítulo 29 do livro do profeta Isaías. Profecia contra Judá infiel. Promessa de livramento. Ai de Ariel, da cidade de Ariel, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, e sucedam-se as festas. Contudo, porei a Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel, porque te cercarei com meu arraial, e te sitiarei com baluartes, e levantarei trincheiras contra ti. Então serás abatida, falarás de debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra, como a de um feiticeiro. E a tua fala assobiará desde o pó, e a multidão dos teus inimigos será como pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa em um momento repentino. Isso acontecerá. Do Senhor dos Exércitos serás visitada com trovões e com terremotos, e grande ruído, e com tufão de vento, e tempestade, e labareda de fogo consumidor. E como sonho e uma visão da noite será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejarem contra ela e contra os seus muros, e a puserem em aperto. Será também como o faminto que sonha, que está comendo, mas, acordando, sente a sua alma vazia, ou como o sequioso que sonha, que está bebendo, mas, acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Tardai e maravilhai-vos, e folgai e clamai. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam titubeando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendou os vossos líderes, os videntes, pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado que se dá ao que sabe ler, dizendo: ora, lê isto, e ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: ora, lê isto, e ele dirá: não sei ler. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse ao barro e a obra dissesse do seu artífice: não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. Porventura não se converterá o Líbano em um breve momento em campo fértil? E o campo fértil não se reputará por um bosque? E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos.
e os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Porque o tirano é reduzido a nada, e se consome o escarnecedor, e todos os que se dão à iniquidade são desarraigados. Os que fazem culpado ao homem em uma causa, os que armam laços ao que repreende na porta, e os que põem de parte o justo sem motivo. Portanto, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó. Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face. Mas quando vir a seus filhos a obra das minhas mãos, no meio deles santificarão o meu nome e santificarão o Santo de Jacó, e temerão ao Deus de Israel. E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Amém. Você ouviu a leitura do capítulo 25 ao capítulo 29 do livro do profeta Isaías. Espero você na próxima gravação, que será a leitura a partir do capítulo 30 do livro do profeta Isaías. Esta leitura que você está ouvindo, eu faço através da Bíblia Edição Corrigida. Eu gosto desta tradução e eu dou preferência à edição corrigida. Então, se você tem também a sua Bíblia, quer conferir o que nós estamos lendo, é até bom que você ouça e também leia a palavra de Deus, porque nós não devemos ser somente ouvintes, devemos também sermos leitores da palavra de Deus, ler, ouvir e praticar o que nela está escrito. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 3, diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, entre uma leitura e outra, às vezes eu lembro algum versículo que fala a respeito da palavra de Deus, incentivando a leitura da palavra de Deus. No livro do profeta Amós, no capítulo 8, nos versículos 11 e 12, diz assim: Eis que vêm dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água. Irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não a acharão. Então, você está tendo o privilégio de ouvir a leitura da Bíblia, ou pela internet, ou quem sabe através de um DVD. Eu não sei, Deus sabe exatamente o que está acontecendo com você neste momento. Então, eu incentivo. Mesmo que você diga, não tenho tempo, não tenho paciência, peça a Deus que o Espírito Santo de Deus faça uma obra poderosa no seu coração e que você sinta desejo tanto de ouvir como de ler a palavra de Deus. Que estes dias vão chegar, em que o homem vai desejar, vai ter sede e fome de ouvir e ler a palavra de Deus, e não vai mais ser possível. Que Deus te abençoe, que você não seja esta pessoa, mas seja alguém que tenha prazer em ouvir e ler a palavra de Deus. Que as bênçãos de Deus
permaneçam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus projetos. Que os seus sonhos sejam realizados, os bons sonhos sejam realizados.